Coloca as mãos no seu coração. E você sabe que Deus te ama tanto, e Ele te trouxe aqui, e Ele conhece você pelo seu nome, sabia disso? Que maravilha que é o nosso Pai, né? Com toda essa multidão aqui, milhares de pessoas, bilhões de pessoas, Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Pai maravilhoso, que alegria estarmos juntos, reunidos para te coroar, também a Ti, Pai querido, e a Jesus, o Rei dos Reis. E como Tu amas conversar conosco, nesta manhã vai ser mais um privilégio, Pai, de ouvir a Tua doce voz através do poder da Tua palavra, que Teu Espírito Santo ministre individualmente e particularmente em cada um de nós, Pai. Essa é a Tua poderosa palavra e ela não voltará vazia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa comunidade, na forma de nós pensarmos e melhorarmos e atingirmos os nossos desafios em sendo uma igreja, certo? Então, a igreja que nós pensamos é um lugar onde nós somos juntos. Várias formas de nós vemos a igreja em si. Então, não é um lugar onde nós fazemos algumas coisas, onde nós vamos, um lugar que nós frequentamos, mas a igreja somos nós, certo? Coloca assim, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Então, e nós somos igreja juntos, isso é maravilhoso, juntos. Na semana, acho que retrasada, o pastor César contou a história de um lutador de judô, não sei quantos lembram, eu queria reprisá-la aqui. Preste atenção, que interessante, que diz respeito a um ponto muito importante de nós como igreja para nós cumprirmos a nossa missão. Porque se nós estamos aqui, lógico, primeiramente é para adorar ao Senhor. Mas a igreja ela tem uma missão. A igreja tem um objetivo de se reunir e de ser como igreja. Ok? E nós vamos ver uma parte disto nesta manhã. Ok? Então preste atenção. O judô de um braço só. Era uma vez um mestre de judô, cujo aluno sofreu um sério acidente de carro. O braço esquerdo do menino de 10 anos ficou tão gravemente ferido que precisou ser amputado. Todos achavam que isso acabaria com as aspirações do judô do garoto. No entanto, a perda do braço só aumentou a determinação do menino em competir. Então, apesar da amputação, o mestre concordou em continuar treinando o garoto. Mas ele concentrou todos os seus esforços em um único movimento extremamente difícil. O menino reclamou, querendo ser como os outros que estavam aprendendo todos os aspectos do esporte. O velho mestre convenceu seu aluno de um braço só a não questionar, mas aprender. Então, eles praticavam o mesmo movimento dia a dia, semana após semana, mês após mês. Finalmente, o menino de um braço só foi autorizado a entrar em um torneio de judô, onde ele surpreendeu a todos, avançando por várias rodadas até chegar à final. Seu adversário na rodada final do campeonato era mais rápido, mais forte, mais experiente. Ele havia dominado dezenas de técnicas do judô. Ele tinha os 2 braços, e o menino de um braço só seria completamente superado. Os espectadores admiravam a sua coragem e determinação, mas sentiram pena dele. Então, em certo ponto da competição, o atleta superior perdeu a concentração. Naquele momento, o menino de um braço só executou o seu único movimento. Não havia nada em seu oponente que pudesse fazer para escapar. Após a partida, todos queriam saber como o garoto de um braço só pôde ser campeão. Ele ganhou por 2 razões, respondeu o seu mestre. Em primeiro lugar, ele dominou um dos movimentos mais difíceis em todo o judô. Em segundo, a única defesa contra esse movimento era agarrar o braço esquerdo do seu oponente. Mas ele não tinha o braço esquerdo. Então, a sua maior fraqueza se tornou o seu maior trunfo. Então, como igreja, nós precisamos, com a graça do Pai,
e o poder da palavra de Deus, aprendemos o nosso único movimento. Qual é o nosso único movimento como igreja? Fazer discípulos. Fazer discípulos. O movimento o desafio de vida como igreja, além de adorar ao Senhor, de coroá-lo, é de levar as pessoas, a todos nós, sermos discípulos do Senhor Jesus. Então isso existe muitas coisas para falar, né? Mas como missão, em Mateus 28, diz o seguinte: idem, vão e façam discípulos. Essa é a missão para a igreja. Vão e façam discípulos. Está relatado em Mateus, no versículo 19 e versículo 20. Então, a missão da igreja é algo simples. Fazer discípulos. Mas o que é simples, não necessariamente é algo fácil. O que é algo simples, não necessariamente é algo fácil. É algo fácil. Então, nessa manhã, nós vamos olhar aqui alguns pontos, nessas próximas ministrações, como já temos falado, vamos olhar vários ângulos para nós cumprirmos a nossa missão como igreja, ok? Porque precisamos desenvolver uma cultura, e cultura leva um certo tempo. Envolve um certo tempo. Então, nós vamos dividir hoje, eu queria também me dirigir aqui ao pessoal que está na transmissão. Sei que alguns mandam recado depois, olha, pude acompanhar, estou em viagem, estou em trabalho. Então, as boas-vindas a você que está na nossa transmissão. Essa palavra também é você, nós amamos você. Receba o poder da palavra, você está na sua casa, no seu trabalho, em viagem. Nós amamos muito você. Então vamos abrir aqui a Bíblia e vamos projetá-la em Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Eu quero dar ênfase no versículo 62, mas precisamos ler o contexto um pouco antes desse versículo, para nós entendermos bem o que Jesus... Preste atenção, esse texto, era Jesus quem estava falando. Era Jesus. Então, se nós queremos seguir o Mestre, cumprir a missão do Mestre, nós precisamos estar atentos às orientações que Ele mesmo deu, certo? Então, nós vamos pegar vários versículos que mostram o que Ele orientou para nós cumprirmos a missão. Tá? Preste atenção nesse texto. Lucas 9, do 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei aonde quer que o Senhor vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas aonde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. A outra ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes eu pudesse despedir da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Vamos repetir essa frase? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, quem gosta de dar título na mensagem, você pode assim, não olhar mais para trás. É uma das propostas de você colocar aí na sua mensagem, ok? Então, seguir a Jesus tem um custo. Tem um custo. Nós seguirmos a Jesus, cumprimos com a missão, tem um custo. E aqui Jesus está mostrando para a sua equipe de trabalho e para as pessoas qual o custo disso. Então nós olhamos aqui 3 pessoas, 3 candidatos de discípulos, certo? 3 candidatos, 3 pessoas distintas que se candidataram para ouvir Jesus. O primeiro teve o desejo de seguir a Jesus. Aí o que Jesus fez? Olha, você está se propondo, certo? Mas preste atenção, existe um custo. Olha, as raposas têm suas tocas. As aves têm o seu ninho para ficar.
Mas eu, o Filho do Homem, como Jesus era chamado, não tenho aonde reclinar a cabeça, eu não tenho lugar fixo para morar. É isso mesmo que você quer? Presta bem atenção, presta bem atenção. Você quer seguir a Jesus? Tudo bem, mas preste atenção no que isto mostra. Isso mostra. Você fica atento porque precisa ter renúncia. Preste atenção aqui. Não há como você engajar-se no reino, ter a Ele como Senhor e como Rei, se você não tiver uma renúncia, deixar algumas coisas. Tá? Deixar algumas coisas. Então, para esse primeiro candidato, a palavra-chave foi, olha, atenção, renúncia. Você vai ter que abrir mão do seu conforto, dos recursos que para você é muito importante, de fato, não só para você, para mais demais pessoas, muito importante. E no versículo 59, Jesus disse a um outro homem, segue-me. E aí ele responde, primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Dá um tempinho, Jesus, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. E depois a gente conversa sobre isso. Interessante aqui que Jesus não está sendo insensível. Preste atenção aqui. Você fala, nossa, será que Jesus é tão insensível assim que eu tenho que seguir a missão e eu não posso nem cuidar do meu familiar? Preste atenção. Uma das possibilidades que os estudiosos chegaram à conclusão, que na cultura judaica, o filho mais velho, ele só poderia sair de casa depois que o pai falecesse. Na cultura era assim. O filho mais velho, ele assumia responsabilidades na ausência do pai. Então, o que esse segundo candidato diz? Olha, na realidade, não era o sepultamento ainda, não era o velório, não era isto. Mas ele já estava dando uma justificativa. Olha, eu sou jovem ainda, e eu não sei quando que o meu pai vai falecer, mas precisamos esperar até isso acontecer. Percebe? É mais uma justificativa. Percebe a justificativa? Espera um pouquinho, Jesus. Eu penso até em te seguir. Mas espera um pouquinho, dá um tempo aí, porque... Na cultura judaica, expliquei. Seguir Jesus não é apenas simpatizar com Ele, com a pessoa dele. Gostar das palavras de Jesus. Gostar de estar com os irmãos. É um comprometimento com o senhorio de Jesus. A gente gosta, é gostoso estar aqui, a gente canta, a gente toca. Tem uns caras que tocam tão bem, sabe? A igreja é maravilhosa, vocês são pessoas lindas, maravilhosas, um lugar bem gostosinho aí, sentadinho e tal. Mas isso é uma pequena parte. O segredo principal de se relacionar com Jesus é saber do senhorio dele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Então, primeiro é priorizar o que ele prioriza. É colocá-lo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Colocar ele em primeiro lugar. Quando aceitamos seu chamado para segui-lo, isso implica também em servi-lo com o objetivo de cumprir a missão de anunciar o seu reino. A ideia de seguir a Jesus, com o propósito de sermos discípulos e conquistarmos discípulos para Jesus, vai além da ideia que conhecemos de que Jesus é quem serve a igreja. Quando na verdade é nós que deveríamos servir. Preste atenção aqui. É um conceito que nós precisamos gradativamente alterando na nossa postura e nosso relacionamento com Jesus. Se Ele é o Senhor, quem é que deve ser servido? É Ele. Se Ele é o Senhor, Ele deve ser servido. Precisamos fazer uma alteração gradativamente, de que sempre estarmos à disposição e ver com Jesus como um garçom. E que belo garçom é Ele, certo? Mas vê-lo, Senhor, Jesus, pode me servir um suquinho? Pode me servir um cobertorzinho, que às vezes a garotada aí, a turma, põe um ar-condicionado tão geladinho, para servir um cobertorzinho? Aproveitei, dei uma mensagem direta aqui, certo? Né? Que eu também não simpatizo muito com o ar-condicionado, então, mas faz parte. Então,
cumprir a missão, né? Deixa eu até aqui me descontrair, até me... Então, o desafio de poder é servir a Jesus. E também, muitas vezes, nós vemos a igreja como um supermercado. Vem para a igreja, o que é que vai ter hoje? Quem é que vai pregar? Ixi, aquele pastor lá. Então, ou seja, precisamos mudar gradativamente o conceito. Porque nós precisamos, como nós cantamos aqui, não estava na frase, foi do louvor, gastar a nossa vida para coroar Jesus. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Então, precisamos mudar o conceito, porque nós precisamos servi-lo. Agora, é lógico que Ele já serviu você e deu o máximo que você precisava e eu precisávamos. Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho, para que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma expressão de amor máximo. Um amor máximo. É lógico que Ele vai atender, Ele sabe da minha e da sua necessidade. É lógico que Ele vai atender, não podemos confundir isso. Ele já tem feito isso, por nós estarmos aqui vivos, respirando, amando Ele, cantando. Que bênção maravilhosa, que alegria! E a provisão dEle já vem antes. Como no passado o maná, que caía todas as manhãs, para suprir a necessidade, a fome do povo. Então fique tranquilo, fique tranquila. Invista nele, dê o seu melhor para ele, porque ele sempre vai surpreender você. Ninguém vence a Deus no dar. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Deus é bom, Ele nos ama, Ele vai socorrer sempre, Ele vai trazer alegria. Mas o Evangelho requer um posicionamento. Um posicionamento. Como Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se você se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se você abrir mão dela, você vai ganhar. Olha que interessante que uma lógica vai inversa à nossa cultura e à nossa forma de pensar. Me protejo, me guardo, acho que isso eu vou ganhar. Mas eu estou perdendo. Quando eu me dedico e me gasto, não sabia quem cantar esse canto, que eu vou usar a frase dele, que foi muito, muito maravilhosa, como o Espírito Santo faz, né? Eu vou me deixar gastar a minha vida, e aí eu vou ganhar. Não é gostoso isso, saber que quando eu me gasto para Ele, eu estou ganhando vida? Não é maravilhoso ouvir isto? E muitas vezes nós nos poupamos de um monte de coisa. Lógico, devemos fazer seguro de carro. Aí já é outro departamento, cara. Se ele pagar uma pizza, eu até falo essas coisas. Paga uma pizza, eu falo. Já o testemunho já deu um baita de uma alavanca, né, meu? Mas bora lá, mas tá bom, depois nós conversamos sobre isso. Então, devemos manter, né, o chamado dele, cumprir a missão de Deus maravilhoso. Ele supre, Ele cuida, Ele sempre vai nos socorrer, mas precisamos deixar a nossa vida nas mãos dEle, para a glória dEle. Devemos entender também que o chamado é para cada um de nós. O chamado não é para pessoas que têm as pessoas especiais, as pessoas que têm aquele dom. A missão é para todos nós. Jesus falou: ide e faça discípulos. A missão para quem que é? Vamos melhorar um pouquinho para nós, tudo bem. Como é que poderíamos personalizar isso? A missão é para mim. A missão é para mim. É um conceito que nós precisamos fazer uma alteração aqui. Achamos que só quem tem um microfone que faz. Ou quem tem grandes habilidades é que pode cumprir o chamado, cumprir a missão. Deus não me chama com base nos meus talentos e dons, mas Ele me dá dons em resposta à minha decisão de obedecer ao seu chamado. Olha que maravilhoso.
Ele capacita aquele que Ele chama. Olha que gostoso, que maravilhoso. Quando eu me decido gastar a minha vida para Ele, aí Ele vai, você precisa disso, cara, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar nisso. O Espírito Santo vai dando, vai lapidando, vai cuidando. Então Ele vai capacitando você. Ele vai te equipando. Filho, você vai viajar? Você vai para uma missão? Você vai fazer isso? Então eu vou te equipar. Eu vou te capacitar. Como tem feito na minha vida, por eu estar aqui falando, vocês não têm noção, já às vezes que eu tenho a oportunidade de falar, conto o meu testemunho, da onde Deus me tirou. Que maravilha, que Deus é muito bom. E ter a oportunidade de estar falando, né? É muito bom, é maravilhoso. Depois que Ele chamou aqueles homens, Jesus declara assim, que é a chave aqui da nossa mensagem, que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. Eu gosto muito, eu e minha esposa, a gente gosta muito de natureza, de ver as coisas do campo, né? Toda a minha família. E gostoso que no reino de Deus tem muito a ver com a agricultura. Não é verdade? Fala sobre semente, sobre solo, sobre colher, sobre plantar, sobre fertilizante, que é o poder da palavra de Deus, mover do Espírito Santo. É muito gostoso isso, muito gostoso isso. E hoje vamos ver um pouquinho sobre o arado. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode olhar para trás. Está correndo... muito bom, muito obrigado, eu pensei nisso. Muito bom. Não pode olhar para trás. Então nós vamos ver como que podemos entender a função do arado. Vamos entender a função do arado? O arado serve para abrir sulcos e revolver a terra, a fim dela ser arada e semeada. Certo? Não, esse não, tá? Esse não. Deixa, mantenha aí, tá? Isso aí é uma outra coisa. Então, o arado é para você abrir sulcos na terra. Então, o agricultor deve ter o máximo de concentração para fazer esse manuseio, a fim de abrir valas paralelas, perfeitas e com a distância correta entre si, para que o uso do solo não seja desperdiçado e nem tampouco as raízes sejam sufocadas. Por quê? Então, ele está arando, né? Está arando a terra, de acordo com as características do plantio, requer uma distância entre uma fileira e outra, para bater sol, trazer claridade e tal. Então, para cada característica de um plantio tem isso. E também ele não pode fazer muito distante, porque você tem um terreno aqui, se você fizer muito distante, você não aproveita totalmente o solo. Então tem as características corretas. Mas você imagina, se você está arando e você dá uma olhadinha para trás, como é que você vai fazer? É bem simples, é simples. Não é fácil, mas é simples. Presta atenção. Então você está lá, arando a terra, né? E aí de repente que você faz assim, não é verdade? Não é verdade? Aí você não consegue atingir os seus objetivos. Você não está cumprindo com o desafio. Você pode comprometer todo o trabalho. Todo o trabalho. Todo o trabalho. Então, escolher seguir a Jesus, olha que interessante, né? Por exemplo, quando vou bater um pouco mais nisso, nós não podemos ter distrações. Focar no trabalho do reino. Cuidado com as distrações. Certo? Cuidado com as distrações. Você está lá, eu trouxe ele aqui, né? E você está arando, de repente você... Isso aqui é uma grande distração, não é verdade? É muito bom, maravilhoso, certo? Mas você está lá, e aí você dá uma olhadinha. Não, eu estou vendo só os textos bíblicos, mas de repente no meio é verdade. Pode vir uma coisinha lá, informação. Opa, 1-0 já. Nossa, que beleza. Então é verdade nisso. Então, muito cuidado com as distrações. Muitas distrações. Tanto coisas boas, quanto as coisas que podem nos distrair. Por exemplo... Minha querida esposa, fica em pé, por gentileza. Agora eu não sabia disso, agora tá. Por exemplo, eu estou lá arando, né? Vou fazer assim, estou arando, né? Que menina linda! Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Deram uma saidinha, foram banheiro. Em pé, meus 4 filhos, aí 2 devem estar no toalete, né? Cadê? Então já pensou, estou lá arando a terra.
que filho. São coisas maravilhosas, mas também podem nos distrair. Porque primeiro ele... Obrigado. Pena que as minhas duas... Glória a Deus. Agora, presta atenção. Vou focar aqui porque é bem isso mesmo. Por exemplo, você está lá, arando a terra, e aí você ouve um baita de um louvor, e o cara fazendo um solo espetacular, que acontece muito isso comigo. Eu vejo os caras fazendo um solo aqui na guitarra, no mínimo uns 2 aqui, que... Pode ficar o pessoal do louvor, fica em pé, por gentileza, pode ser. Fica em pé, por gentileza, cara, fica em pé aí. Você está lá arando a terra, e de repente você chega lá e... Também pode te distrair, presta atenção. Cadê o pessoal do serviço? Continua em pé o pessoal do louvor, peraí, continua em pé do louvor, fica em pé. Cadê o pessoal que faz do serviço? Deixa eu ver. Pessoal do serviço. Quem que é dos voluntários aí? Cadê? Você está lá também. Estou empenhado hoje, estou escalado. E você está lá arando, estou escalado. Tenho que ir hoje no culto. Cadê a igreja linda, maravilhosa? Fica em pé, cadê a igreja linda do Senhor, que ama o Senhor Jesus? Você está lá arando a terra, trabalhando, você fala, que igreja maravilhosa. Aplauda o Senhor Jesus, pode sentar. É tudo isso também, para você não dar aquela cochiladinha também, certo? Quando chega naquele ponto, o cara tem uma forma de agir. É tão gostoso ir nesse culto, tá cansadinho, esse pastor ainda fala meio manso assim, dá vontade de dar uma cochiladinha. Então aproveita a oportunidade e você... Seguir a Jesus, você não pode olhar para trás, porque você pode comprometer todo o processo. Fala para o seu irmão assim, não olhe para trás. Agora fala para o outro. Fala para o de trás agora. Não olhe para trás. Pegou, né? Aí, tá esperto, né? Você pode falar para o pessoal da mesa, eles estão olhando para vocês, ó. Que coisa maravilhosa, que maravilhosa. Jesus dá essa resposta, presta atenção. Ou seja, quem deseja ser útil no reino de Deus não pode olhar para trás. E essa resposta que ele dá, ele apresenta um princípio. Ele está dando uma resposta, mas também ele está dando um princípio. Presta atenção, ele está apresentando um princípio. Que envolve a vida espiritual de forma geral, os meus relacionamentos familiares, com os meus irmãos, minha decisão em obedecer ao seu chamado e anunciar o reino de Deus às pessoas. Olhar para trás, quando Jesus estava explicando, não só para o momento, mas ele estava aplicando um princípio da vida cristã, que vão em todas as fases, até em relacionamento familiar. É nisso. Esse princípio diz respeito à entrada no reino, à permanência no reino, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento nele e principalmente o cumprirmos a missão. Né? Familiarmente dizendo, se teve um erro na família e sempre você está olhando para trás, isso prejudica o seu relacionamento. Você vai servir ao Senhor e de repente você olha para trás, prejudica o seu relacionamento, prejudica você arar o solo, a agricultura, por isso que é gostoso trabalhar nesse aspecto. Então o que nos impede de cumprir a missão, um dos pontos, o que pode impedir a mim e a você de cumprirmos a missão é o quê? Olhar para, pode falar com segurança, olhar para trás, O que quer dizer agora esse olhar para trás? Preste atenção aí. Você pode projetar aqui lá. Olhar para trás, ele pode transmitir algumas mensagens. Como, por exemplo, estou pensando em mudar de ideia. O custo está muito alto para seguir Jesus. Estou pensando, talvez, quem sabe, em mudar. Talvez a possibilidade de uma desistência. Se eu olho para trás, há a possibilidade de eu pensar assim, acho que não vai dar para continuar. Não vou pedir para levantar as mãos de quem já pensou nisso, que senão eu seria o primeiro aqui, certo? Nas adversidades. Interrupção do trabalho.
olha para trás, você fala, preciso repensar. Ou, uma das mensagens que podemos transmitir, não conseguir executar habilmente. A habilidade pode ser comprometida quando eu olho para trás. É como você estiver dirigindo um carro. Fica só olhando para trás o que acontece. Não precisa nem olhar muito. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos vivendo assim. Vivendo assim. Então, nessa declaração está inserida uma mensagem de não hesitar, de não estar preso ao passado. Porque o seu passado não determina o seu futuro. O seu passado não determina o seu futuro. Na semana passada, quando o pastor Arnaldo pregou, ele mostrou o cenário e uma foto de um bebezinho vendo com o seu pai. Que depois, conforme ele for crescendo, se ele se basear nas sujeirinhas que ele fazia na fralda, nas limitações que ele tinha, que sempre precisava de alguém dando uma mãozinha para ele, de sempre precisar você fazer isso e aquilo. Imagine se ele sempre fosse crescendo com essa mentalidade. Então, o seu passado não determina o seu futuro. Você pode repetir isso? Aí você traz do pessoal. O meu passado não determina o meu futuro. De novo, o meu passado não determina o meu futuro. Há uma frase de John Wesley que presta atenção. Pode projetá-la, por gentileza? John Wesley diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Quando nos convertemos a Cristo, a obra de novo nascimento que o Espírito Santo promove, ela é instantaneamente. Ou seja, você nasce de novo e é selado com a promessa de salvação e habilitado para viver essa nova vida em Cristo Jesus. Mas ao longo da sua jornada cristã, você precisa abandonar pecados, hábitos destrutivos para viver em santidade, uma nova vida. Esse é o processo de santificação. E nesse processo tem que haver um empenho das nossas escolhas e vontades. Precisamos saber fazer escolhas, porque é uma decisão minha e sua. É uma decisão minha e sua. Esse apego ao passado, à história, a sua história, e as coisas precisam ficar para trás. Quando você decide se entregar ao senhorio de Jesus, muitos, às vezes com frequência, têm saudade daquilo que ficou para trás. O coração pode estar envolvido, preso com algumas coisas desse mundo. Preste atenção em 1 João, olha que texto maravilhoso, 1 João, pode projetar por gentileza, no capítulo 2, versículo 15, olha que advertência maravilhosa. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso, o prazer físico, o desejo intenso por tudo aquilo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Viver para agradar a Deus, a Bíblia declara, a memória do justo, ela é eterna. Podemos até estar fisicamente aqui, irmos para o braço do Senhor, mas a memória vai ser eterna. Como exemplo da minha mãe, que plantou sementes maravilhosas. Encontro jovens na rua, na cidade que ela mora, e fala: você que é um filho da irmã Jo, olha, quero agradecer, sua mãe ensinou o evangelho para mim desde criança, e hoje eu sou uma pessoa que ama Jesus. É um grande legado, que eu e você temos que ter essas lições, e sermos essas referências para a próxima geração. Precisamos ser discípulo de Jesus e levar a outros a ser discípulo, é o que mais de sublime como propósito. É uma missão maravilhosa, é algo exímio e maravilhoso,
e maravilhoso. Mas podemos deixar o coração se envolver com as coisas do mundo. É simples assim também. Podemos descuidar. Interessante aqui, presta atenção, para nós nos envolvermos uns com os outros. A salvação é pela graça, ok? Tudo bem? Não é por obras, é a graça de Deus. Só que muitas vezes, ou quase na totalidade, podemos dizer que Jesus e Deus usou alguém para fazer um convite, orou por você, como o pastor César sempre contou, que uma senhora na biblioteca orava por ele. E muitas vezes as pessoas oraram pela gente e nós nem estamos sabendo. Como no nosso caso, foi uma vizinha nossa que via a miséria a qual nós vivíamos, não só financeira, mas miséria de vida. E ela falou, vou fazer um convite para vocês que pode mudar a vida de vocês. E nós procuramos essa solução em diversos lugares ruins, que hoje não falo, mas já falei nos outros testemunhos. Mas nós decidimos aceitar um convite. E sempre que eu encontro essa vizinha ainda é viva, eu agradeço a ela por ter feito esse convite maravilhoso. Mas também esse processo de santificação, de nós termos cada vez mais parecido com Jesus, nós precisamos também uns dos outros. É o Espírito Santo que faz. Mas Ele quer usar a mim e a você. Por isso que o processo do discipulado, cumprimos a missão, nós vamos ajudando uns aos outros a ser cada vez mais parecido com Jesus. O pastor César pediu para eu contar rapidamente algumas experiências tal, e não vou me deter, mas rapidamente aqui, para nós irmos para a finalização. Nós começamos como igreja, frequentando, amando a Jesus, até que um dia também fui desafiado a assumir responsabilidades, como facilitar, ser membro de um GECEM, né, de ser um auxiliar e depois ser um líder de GECEM. E nós fizemos uma campanha assim, no GECEM, de ganharmos mais amigos que gostariam de ver pessoas que você amava tanto e queria ver elas junto com você, servindo a Jesus. Então comecei eu junto com a minha esposa, com a Cris, e distribuímos um cartõezinho, só convide seus amigos, ficamos orando durante 3 meses. E aí depois falei assim, espera um pouquinho, 3 meses. Aí vamos começar a fazer os convites. Aí como todo mundo começou a convidar as pessoas. E foi um processo muito mais simples, porque nós fomos ao Pai, ao Rei dos Reis. É Ele que acrescenta aquele que deve ser salvo. E aí as coisas começaram a acontecer. Tomamos um susto de 2, 3 casais. Esse grupo, que na época chamava grupo familiar, virou mais de 80 pessoas. Ficamos apavorados. Onde eu fui impulsionado, junto com a minha esposa, a assumir responsabilidades. Eu falei, não vou dar conta disso, não vamos dar conta disso. Mas foi uma mini igreja e foi crescendo. E nós, obviamente, pedimos a ajuda de vários amigos para nos ajudar, as pessoas que foram chegando. Se você não ajudar aí, eu não vou dar conta, preciso de você. E assim foi acontecendo, até que um de vários testemunhos de pessoas que foram para outros países, falou, vou replicar isso que você está fazendo aqui. Foram inclusive para o Japão também. Cadê meu amigo de Japão aqui? Cadê? Aí, meu amigo, que precioso. Até para o Japão, alguns amigos dali foram, vou morar lá, tal. Mas especificamente um casal que se dedicou, chamado Odair e Sandra. Ele fala de mim, eu falo dele. Ele fala nas pregações. Então, eu antecipei aqui, né? Ele chegou lá com a vida totalmente estourada, complicado, e nós dos GECEMs acolhemos, ajudamos com o mantimento, ajudamos com algumas contas, alguns detalhes. Eu e a minha esposa, eu investindo nele, a esposa investindo nele, e os filhos todos juntos. Os filhos dele, tinha 2, e os meus primeiros 2, agora tenho 4, né? Pra você ter uma noção, assim, é até gostoso lembrar disso, eu tinha um Paliozinho, ele estava tão difícil, uma situação tão difícil, e nós viajamos os 6, pusemos tudo, papagaio, cachorro, gato, mala, todo mundo, num carrozinho pequenininho, porque nós vamos juntos fazer as coisas juntas. Investimos tempo, cuidamos, orientamos. Para resumir, que é muito longo, né? Hoje ele é um pastor. Hoje ele ama pessoas, e outro, ele faz bem melhor que eu. Não foi sozinho, muitos me ajudaram. Outros pastores ajudaram também. Outros pastores colaboraram. Porque a gente vê assim,
Quando uma pessoa tem o maior número de pessoas cristãs envolvidas perto dela, esse está o segredo. Não é uma pessoa, não diz respeito a uma pessoa, um casal, diz respeito à igreja do Senhor. E todos vão um ajudando o outro, e ele está investindo, ganhou a família dele, mais de 50 pessoas entregaram a vida para Jesus. Mais de 50. Os familiares deles se tornaram meus grandes amigos. Algo maravilhoso, mas outra vez a gente detalha mais. Isso é possível, está disponível para você e para mim. Esse é o projeto maravilhoso de Deus. Paulo diz em sua epístola sobre o companheirismo de missão. Paulo estava, lembra de Paulo que o pastor César falou, que era um perseguidor da igreja, e depois se tornou um discípulo do Senhor? Vou fazendo as conexões das mensagens aqui. Mas se você não pôde estar presente, né, você pega aí nos nossos meios de comunicações e veja a ministração do nosso pastor César, ok? Então, Paulo estava ensinando o seu filho na fé, Timóteo, e ele fez a seguinte advertência. Ó. Ele diz o seguinte, olha, Timóteo, é o seguinte, Demas, que era um companheiro de Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo, vocês sabem quem é Paulo, certo? A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, Paulo tinha um companheiro, vários companheiros, mas tinha um chamado Demas. E ele, ensinando e discipulando o seu filho na fé, Timóteo, ficou atento. Olha o seguinte, olha, Demas que estava comigo, olhou para trás e me abandonou. Então é possível, atenção, isso é atenção para todos nós. Atenção para todos nós. Amou as coisas dessa vida. Em Filipenses 3,7, Paulo também afirma, a igreja de Filipos, pensava que essas coisas eram valiosas, as coisas do mundo, mas eu considero insignificantes por causa de Cristo. Todas essas coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus. Tudo que posso ter na vida, nada se compara a este amor de Jesus. Jesus transformou o meu viver, Ele transformou o seu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Quantos podem contar isso dessa forma, não é verdade? Aplauda Jesus. Ele transforma as vidas. Glória a Deus. Você que está na transmissão, Jesus transformou o seu viver. E vai transformar o viver de quem você está cuidando, discipulando para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Em Gálatas 5, Jesus declara, Paulo declara, foi para a liberdade que Cristo o libertou. Não vos deixe se colocar novamente debaixo de um jugo de escravidão. Jesus libertou a mim e a você. Não permita que eu e você voltemos para a escravidão, porque o sangue de Cristo é plenamente suficiente para nos libertar, e foi isso que aconteceu. Já estamos libertos em nome do Senhor Jesus, só que a escolha é minha e sua de olharmos para trás. Minha e sua de olharmos para trás. Minha e sua. Minha e sua. Há uma expressão e uma história do Velho Testamento que Jesus, sentando com seus discípulos, está relatado nesse mesmo Lucas, no capítulo 17, Jesus se reunindo com a sua equipe de trabalho, ele explicando também sobre o reino e sobre a sua futura vinda. Ele fez a seguinte advertência: lembre-se da mulher de Ló. Está relatado aí em Lucas 17, especificamente no versículo 32 e 33. Lembre-se, ele sentou com a sua equipe, presta atenção, ele falou assim, lembre-se o que aconteceu com a mulher de Ló, que se apegou à sua própria vida, ela perderá, e quem abrir mão da sua vida a salvará. Essa história está relatada em Gênesis, no livro do início da Bíblia, no capítulo 19. Se você quiser ter uma abordagem melhor, você pode estudar um pouco melhor em casa. Está relatado essa história em Gênesis 19. Quando Ló e seus filhos e a esposa saem de Sodoma e Gomorra, de um mundo que era pecaminoso, de uma cidade pecaminosa,
o lugar onde Deus havia julgado por tanta miséria e tanta maldade e tanto pecado, Deus enviou um anjo e disse a seguinte mensagem para eles: saia daí e não olhe para trás. Saiam e não olhe para trás. Saiam e não olhe para trás. Saia deste lugar ruim e não olhe para trás. Não olhe para trás. Vocês não têm nenhum tipo de estarem presos a este lugar. Mas a Bíblia relata que essa mulher olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Podem pensar assim: será que é verdade? Jesus pediu para lembrar. Eu estive nessa região alguns anos atrás, perto do Mar Morto, é um lugar que só tinha praticamente sal, então diz muito a ver a respeito sobre isso. E os historiadores contando para a gente essa história, parafraseando para a gente o que significava isso, eu junto com a minha esposa. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Atenção! Eles já tinham saído da cidade, eles já estavam a caminho, eles não estavam mais lá. Mas mesmo saindo, ela decidiu dar uma olhada para trás. Ela decidiu olhar para trás. Aí Jesus fala assim: discípulos, amigos preciosos, lembrem disto, do que aconteceu com a esposa de Ló. Quando Jesus está dizendo lembre-se, é que ele quer dizer que olhar para trás é algo terrível, é algo terrível, é algo terrível. Traz consequências e vai comprometer o seu avanço na missão. Você vai congelar, você vai paralisar se você fizer isso. Você corre o risco de virar uma estátua. Atos 7 diz o seguinte, em versículo 38, Estevão diz a uma geração que saiu do Egito: em seu coração eles saíram presencialmente, mas o coração estava preso ao Egito. Quando Moisés encaminhou o povo para a liberdade, eles estavam livres, mas as práticas, eles tinham saudade daquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido, dos seus deuses, do seu sistema de prazer, do que o Egito oferecia. Eles tinham saído fisicamente, mas estavam emocionalmente presos à escravidão. Estavam presos à escravidão. Então, o desligar de coração, de fato, é relacionado a você não ter mais saudade. Eu vou seguir a Jesus e eu não vou olhar para trás. Aí lembrei de um outro louvor antigo. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Como é que é? Eu não desisto, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Os mais antigos conhecem aí, né? Certo? Denunciou a sua idade, porque já está cantando agora. Então de novo, eu vou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Yes! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, Ele me libertou. Mas precisamos fazer um posicionamento, ter um posicionamento. Um dos livros que eu li assim nos últimos anos, que me ajudou muito a entender este amor de Deus, é o livro Deus é Bom. Li vários, né? Deus é muito bom, Deus é bom. Como é que é o autor mesmo? Qual é o autor? Bill Johnson. E o outro também que me ajudou muito, Amigo de Pecadores. Que livro maravilhoso. Dou uma recomendação para você. Deus é bom e amigo de pecadores. Ele é meu amigo. Mesmo eu sendo um antigo pecador, Ele me amou e me acolheu. Temos que ter a visão clara de quem é Deus. E o coração incendiado por uma paixão autêntica.
Esse amor genuíno nos leva a conhecê-lo e como resultado nossa vida e serviço serão permeados por essa paixão. Quando eu amo a Jesus, e esse amor dele me envolve e me impulsiona a realizar. Encerrando aqui, John Piper diz a seguinte frase maravilhosa: nossa satisfação em Deus, quando completa, nos leva a viver para a sua glória em tudo o que fazemos. Nossa satisfação em Deus, quando ela está completa, com o tanque cheio, você pode viajar tranquilo, não está na reserva, não está na pendura, certo? Quem já andou na pendura aí? Está cheio, tanque cheio. Nos leva a viver para a sua glória em tudo o que fazemos. Cumprimos a missão. Está aqui, pode colocar aquele gráfico, por gentileza. Nós temos uma missão, nós temos um chamado para cumprirmos e temos uma estratégia de alcançarmos os nossos desafios. Não que seja algo novo, mas é uma forma de mostrarmos atualizadamente, diante do nosso momento que nós vivemos, conectar as pessoas. Levar essas pessoas a conhecerem a Jesus. Aí elas vão crescendo. Quem conhece a Jesus, sempre cresce na vida. E depois ela é enviada, ela é comissionada. E o ciclo vai, e a gente vai ser levado a cada vez mais em patamares de comissionamentos ainda maiores, para a glória do Senhor Jesus. Encerrando aqui, você pode ficar em pé, por gentileza. 2 Coríntios 5,17. Olha que coisa maravilhosa. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Uma outra versão diz: aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando vocês estão em Cristo Jesus, tudo se faz novo para quem está em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, as boas novas do Evangelho. Que alegria, que alegria. Então a decisão de olhar para trás é minha e a sua. Ele nos capacita a fazer boas escolhas. Olha que maravilhoso o Evangelho. Nós não somos marionetes. Ele nos ama, fez o máximo que fosse necessário. O máximo. Agora a escolha é minha e a escolha é sua. De olharmos para trás. O inimigo é acusador de quê? Do seu passado ou do seu futuro? Um ingrediente para nós fazermos reflexão aqui. O inimigo sempre vai tentar acusar você com o seu passado, não do seu futuro. Porque você ficar preso no passado compromete o seu futuro. Ele vai puxar sua ficha, ele vai tentar puxar sua ficha. Por isso que em Cristo Jesus, o seu passado não determina o seu futuro. Porque as coisas novas, quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, nos incluiu nessa morte e ressurreição, tudo se fez novo. Estamos agora em Cristo Jesus. Que alegria, que boa notícia. Você pode colocar um sorriso no seu coração? Como é que é o sorriso do coração? É difícil, né, expressar, né? Vai para os lábios, é verdade, está correto. Mas o coração alegre, feliz. Tudo se faz novo. Nós vamos avançar, vamos fazer mais discípulos do Senhor Jesus. Vamos me deixar gastar para cumprir a missão. Porque vale a pena. Vale a pena. Olhar para o alvo é olhar para frente. Porque o alvo nunca está atrás. Gosto muito de brincar com meus filhos. Até comprei recentemente jogo de dardo. Eles eram crianças, agora estão já grandões, casados. Mas eu comprei recentemente para nós matarmos a saudade. Toda a família jogando dardo. Dardo fica onde? Atrás ou na frente? O alvo fica na frente. Você não faz assim, ó, assim. Você faz assim. É que Jesus toma-nos pela mão,
através do poder do Espírito Santo. Filho, vamos junto, eu vou estar com você nessa missão. Você não estará sozinho. Eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda Jesus. Essa missão é acompanhada pelo Mestre. O Mestre toma na sua mão: filho, vai cumprir sua missão, e eu vou estar junto com você. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. O último versículo, Filipenses 3, para nós orarmos aqui. Que maravilhoso, esse mesmo Paulo, que foi perseguidor de Jesus, se tornou discípulo de Jesus, faz uma abordagem como essa, que chega ao meu e ao seu dia. Não estou dizendo que já tenha obtido tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços. Repita: todos os meus esforços nisto. Que esforço que é? Esquecendo-me do passado e olhando para as coisas que estão adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para ganhar um prêmio. Eu e você seremos premiados, muito maior do que um prêmio da Mega Sena. Não pense em prazer passageiro, não vale a pena. Um prazer eterno está proposto a mim e a você. Não olhe para trás, coloque as mãos no seu coração. Creio que essa palavra é para todos nós. O apelo vai ser global, inclusive para mim mesmo. Mas quantos dessa manhã, não precisa levantar a mão, não quero expor você, é uma coisa pessoal, estão presos no passado? Talvez você esteja já a caminho, mas seu coração, suas emoções, suas lembranças estão presas lá atrás. E hoje é um grande momento de você experimentar o amor dele e a graça dele. E uma coisa que eu preciso falar, que o Espírito Santo me lembrou: talvez você esteja ouvindo essas verdades pela primeira vez, e você quer decidir a engajar no time, de começar a jornada. É uma grande oportunidade de você falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao meu senhorio. Eu também quero gastar a minha vida para coroar Jesus. Pode começar hoje. Pode começar hoje. Todos nós estamos de pé de igualdade. Você pode estar começando, você pode estar no meio, mas todos nós vamos para frente, em nome do Senhor Jesus. Se há alguma coisa que está te prendendo, vai haver libertação hoje, liberdade, em nome do Senhor Jesus, porque Cristo nos chamou para a liberdade, para uma transformação de vida, a qual tudo o que foi necessário Ele já fez, é através da sua morte e da sua ressurreição. Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Enquanto nós vamos cantar, você experimente agora o amor de Deus, e com suas palavras você vai agradecendo, e vai orando com as suas palavras. Mesmo que você não saiba como orar, mas expresse o seu desejo de mudança de vida, e não se atrelar mais às coisas do passado, e peça a ajuda do Espírito Santo. Eu quero prosseguir. É uma escolha minha e sua de avançarmos para cumprirmos com a grande missão, em nome do Senhor Jesus. Seus olhos viram a salvação, luz para o mundo.